eleições deste ano. Um dos temas é a inteligência artificial. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Carlos Cândido. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, a gente da Justiça Eleitoral que agradece o convite e a oportunidade de falar aqui com o público dessa emissora. Antes dessa polêmica aí da inteligência artificial, vamos começar falando aqui de Mato Grosso. Tem muita gente que precisa se recadastrar, porque senão não vai conseguir votar, não é? Muita gente. Mato Grosso tem 202, quase 203 mil eleitores com título cancelado. Sem contar aí os menores de 16 anos que podem fazer aí a inscrição e votar, já decidir o resultado da sua cidade já nas próximas eleições. E esses títulos aí, secretário, eles foram cancelados por quê? Na maior parte das vezes são eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições e alguns deixaram de comparecer à Justiça Eleitoral quando foram convocados para fazer a biometria. E a biometria hoje alcança qual percentual? Mais de 80% em Mato Grosso. A média nacional da biometria no Brasil está em 81%, nós em Mato Grosso estamos quase 83%. Nós estamos um pouquinho acima aí já da média nacional de cadastramento biométrico. E qual o prazo para que esses eleitores têm para poder se recadastrar? O eleitor tem até dia 8 de maio para procurar a Justiça Eleitoral e regularizar sua situação para poder votar nas eleições agora do dia 6 de outubro. Até quando? Até dia 8 de maio. Até o dia 8 de maio. Mas a gente está insistindo, Lúcio, para o eleitor não deixar para a última hora, né? Porque hoje, se o eleitor for a algum dos nossos cartórios eleitorais ou unidades de atendimento, ele vai ser bem atendido. Né? A gente consegue dar esse bom atendimento. Mas se ele deixar para os últimos dias, necessariamente ele vai enfrentar filas, vai haver dificuldade. O senhor falou aí dos menores, né? De quem tem 16 anos. Nessa faixa aí, dos menores de 18, de 16 e de 17 anos, que não é obrigado a votar, não é isso? Não é obrigado a votar. Quantos que ainda não se cadastraram, não se habilitaram para poder exercer o voto? Nós temos perto de apenas 10% do eleitorado com 16 anos já habilitado para votar. Então tem 90% para crescer aí. E a gente incentiva muito essa eleição, que é uma eleição mais próxima da população. O vereador, em regra, está muito mais próximo ali. Então é a eleição mais propícia para aquele jovem que vai começar a analisar propostas e encarar o processo eleitoral. Então a gente faz um apelo aí para os pais, para introduzir esse filho, essa criança, esse adolescente, neste processo. Né? Hoje, Lúcio, uma criança com 15 anos já pode ter o título eleitoral, mesmo que ele não vote. E aquele que vai fazer 16 anos até o dia 6 de outubro, ele pode fazer o título e votar já no dia 6 de outubro. Essa baixa procura aí na avaliação da Justiça Eleitoral é falta de interesse ou de informação? Eu acho que as duas coisas, mas também há uma dificuldade das escolas adentrarem esse tema, porque se espera aí uma certa neutralidade, é muito difícil para a escola falar de política e ainda assim sendo neutra. Então a Justiça Eleitoral está tentando assumir esse protagonismo para tentar trazer esse jovem, porque nas escolas há uma dificuldade entre ensinar a política e não ser partidário. Porque hoje tem um ativista da esquerda, tem um ativista da direita. Muita narrativa e pouca informação. Exatamente. E quando a gente fala de partido político, a gente tem 30 e poucos partidos, o que dá 32 legendas distintas para uma pessoa escolher, o que gera uma dificuldade realmente grande para a população. Secretário, e a inteligência artificial, como é que vai ser nessa eleição? Lá em Brasília, o TSE começou a avaliar isso hoje. Agora, vai ser uma luta, hein? Vai ser uma luta e acho que a gente, e principalmente os senhores da imprensa, podem ajudar muito nesse processo eleitoral. Como? Ensinando o eleitor a não confiar naquilo que vê. Por incrível que pareça, um vídeo hoje não garante que a pessoa que está naquele vídeo realmente o fez. Então, qual que é a nossa preocupação? Sei lá, nas vésperas da eleição aparece um vídeo daquele candidato que você apoia fazendo ou falando alguma coisa, procure os meios de comunicação oficial, vê se aquela matéria está sendo divulgada de fato naquele meio de comunicação oficial. Em suma, não confie numa corrente de WhatsApp que você recebeu do amigo, procure no meio da imprensa séria que você vai ver se aquilo é notícia ou não. Agora, a punição terá que ser grave, né? Para quem fizer esse tipo de coisa, né? A punição terá que ser grave. Colocar a imagem de um candidato que na realidade não é ele,
nem a voz é dele, né? A punição é o que é cassação do registro? Então, pode chegar nisso? Pode chegar nisso, mas dificilmente, porque na verdade o candidato que comete isso está indo contra todo o processo eleitoral brasileiro. Mas é muito difícil você conseguir punir a pessoa, descobrir quem exatamente fez. Então, a maior preocupação da Justiça Eleitoral hoje é de evitar que o eleitor seja enganado no processo eleitoral. Depois disso, punir quem eventualmente cometa o crime. Mas a preocupação inicial é evitar que alguém seja enganado no processo eleitoral. O senhor é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília. Que orientações vocês recebem em relação a um outro problema que é gigantesco? Desinformação, fake news. O TSE montou um grupo muito grande que faz um trabalho bastante intensivo de trazer essas matérias para a luz, né, e mostrar quando elas são falsas. Então, há um esforço concentrado e, ao mesmo tempo, também descentralizado. Então, os TREs trabalham nisso e, em Brasília, há uma comissão concentrada que fica analisando. Então, aqui em Mato Grosso, se eu recebo, eu consigo encaminhar para o TSE para uma análise mais rápida, com um corpo técnico maior, que consegue aferir a não veracidade da notícia e eu consigo rapidamente postar isso aqui dizendo ou desmentindo quando for falsa. E nessa eleição municipal, pelo menos nas maiores cidades, a promessa é de um clima tenso, né? Nas maiores, nas menores, porque agora com a questão dos grupos sociais, está todo mundo envolvido no mesmo cenário virtual, então o clima vai ser complexo, isso a gente não tem dúvida, mas eu acho que vai conseguir se chegar num resultado positivo, porque os segmentos da sociedade já estão organizando também para combater esse efeito das fake news. E consciência do eleitor na hora do voto. Na hora do voto. Isso é fundamental. Se o eleitor buscar se informar de agora, o processo ainda está distante, nós vamos votar em outubro, que candidatos escolher, isso vai facilitar muito o processo lá na frente, no dia da eleição. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações. Nós que agradecemos mais uma vez, muito obrigado.